E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o que você acha que é e como o poder da vulnerabilidade, como ela pode ser um poder e como podemos usar dela. Beleza. A primeira questão é o quanto a gente esconde as nossas vulnerabilidades. Acho que essa é a primeira coisa para a gente olhar. A gente não fala das vulnerabilidades, pelo contrário, né? Que tem a ver muito com a ideia das sombras que a gente carrega, né? Aquele lugar, a síndrome do impostor, a minha lei pessoal, né? A vergonha que eu carrego, tudo isso aí faz parte dessa vulnerabilidade, faz parte dessas sombras, e o quanto que o meu ego vai construindo toda uma estrutura para que isso não venha à tona. Então, por isso que eu tenho que ser o melhor, por isso que eu tenho que dar sempre 100%, por isso que eu tenho que conquistar as coisas, por isso que eu tenho que estudar muito, por isso que eu tenho. Não estou falando que nada disso seja importante, tudo isso é importante. É importante conquistar as coisas, é importante estudar bastante, é importante ser alguém, talvez seja importante. Para o ego, aliás, acho que para o ego, ser alguém é importante. Né? E é esse ego que protege a gente, né, dessas nossas vulnerabilidades. O problema, para mim, e sempre voltando para esse lugar, né, apenas duas energias movem o mundo, se é medo ou é amor, ainda é medo me movendo. Né? Então, para que ninguém veja a minha fragilidade, para que ninguém veja, né, a minha vulnerabilidade, eu tenho que me proteger, eu tenho que me esconder. Né? Então, eu vivo a vida escondido. Na realidade, eu tenho falado bastante que a gente vive uma vida perdido, na realidade, porque a gente está sempre se escondendo. Né? Eu escondo essa vulnerabilidade, eu escondo aquilo que eu não quero que as pessoas percebam em mim. Né? Uma frase que a gente usa muito no Namastê 2 e bastante no Namastê 3, assim, por trás da sua maior qualidade se esconde o seu maior defeito. É isso que o ego está fazendo. O ego está me tornando muito bom naquilo, muito bom em algo, para que ninguém veja a minha fragilidade. Então, eu sou muito bom em resolver problemas dos outros, mas nem sempre sou bom em resolver os meus problemas. Né? Eu estou sempre ajudando alguém, mas no fundo, no fundo, eu quero que alguém esteja me ajudando, eu quero que alguém me ajude. Eu sou muito bom de raciocínio, né? Por quê? Porque eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser alguém que está sempre na frente. E olhando para mim, na minha lei pessoal, que eu sou uma decepção, enquanto eu não olhei para isso, acho que é isso o termo, enquanto eu não olhei para isso, o que eu vivi boa parte da minha vida foi tentando não ser uma decepção para as pessoas, não decepcionar a minha família, meu pai, meus irmãos, e ao mesmo tempo, o tempo inteiro eu estava de alguma certa forma os decepcionando, ou eu estava me decepcionando com o que eu estava fazendo. E esse é o problema. Então, por conta da gente não ter consciência dessa vulnerabilidade, né, eu escondo isso. Eu escondo. Uma das grandes termos, aí, um termo, mas o que vem muito à tona aí é a síndrome, a bendita síndrome do impostor. Né? A síndrome do impostor, e tem muita gente falando disso hoje, que é essa ideia de que eu não sou bom o suficiente, eu vou ser descoberto em algum momento alguém vai se dar conta que eu não sou tão bom nisso aqui, né? Isso tudo faz parte dessa vulnerabilidade. E talvez a primeira coisa para a gente olhar para isso é que isso não é uma verdade, isso no fundo é uma mentira, né? Que eu construí para mim, uma ideia que em algum lugar eu acreditei, uma crença que tornou-se verdadeira para mim em algum momento da minha vida, e eu tenho que viver o resto da minha vida tentando provar para o outro, né, que eu não sou essa farsa, mas que lá no fundo eu acredito piamente nisso. Eu só não sei que tem isso, até que eu me dou conta disso. Né? Eu me dou conta de que existe realmente uma vulnerabilidade. E qual é o caminho? O caminho talvez seja eu me conectar a essa ideia de vulnerabilidade, né? Me conectar, porque isso vai trazendo uma série de vergonhas, né? Então, putz, eu lembro muito, para não ser chacota dos meus irmãos, que só criou na minha ideia, né, de que meus irmãos iam achar graça de mim, porque eu não sabia, por exemplo, jogar baralho, né? E uma das grandes dores da minha vida foi, eu não participo daquele jogo, eu não estou lá presente, eu não jogo daquilo, porque ninguém me convida. No fundo, eu descobri um dia que não era nada disso. A minha mente só que criou, em função de uma dinâmica lá com um dos meus irmãos, ele tentando me ajudar a jogar o melhor jogo, né, fazer o jogo correto, sempre falando assim, não joga isso, não joga aquilo. Eu me sentia envergonhado e eu criei a ideia, e eu nunca fui para aquela mesa de carteado, né, porque não é que ninguém nunca me convidou, não é que eu não tinha idade, o fato, eu não tinha idade,
mas é porque toda vez eu tinha muita vergonha de errar. E é uma coisa que eu carrego muito assim, a vergonha de errar, a vergonha de cometer um erro. Tanto é que a gente brinca aqui, né, que eu falo o inglês britânico, né? Eu não sei falar inglês, né? E é uma vergonha para mim admitir que eu não sei falar inglês, né? E não é falar inglês qualquer, é falar o inglês perfeito. Tem que ser perfeito para mim. Decepção. Então, tudo isso vai me colocando muito peso, muito controle, muita ideia de rigidez nisso aqui, né? Porque eu não me conecto à minha vulnerabilidade. Me dar conta da minha vulnerabilidade, aí trazer o vídeo O Poder da Vulnerabilidade da Brené Brown, e ela fala, né, para quem não assistiu, acho que vale muito a pena assistir, ela fala dos corações plenos. Aquelas pessoas que realmente são felizes, que vivem uma vida plena, que ela chamou de corações plenos, são aquelas pessoas que se conectam à sua vulnerabilidade. São aquelas pessoas que reconhecem as suas vulnerabilidades. E essa é a parte bacana, que quando eu reconheço a minha vulnerabilidade, eu reconheço também no outro. Né? E não é necessariamente ruim, não. Eu entendo que quando eu tenho limitações, o outro também tem. O problema é que eu faço o quê? Eu julgo a limitação do outro. Eu julgo a vulnerabilidade do outro. Eu chamo o outro de fraco, de incapaz, mas muitas vezes o fraco, o incapaz sou eu mesmo. É apenas uma projeção, um espelho. Né? Eu só consigo ver nele aquilo que eu conheço em mim. Aquilo que eu conheço em mim. Então, mas quando eu me conecto à minha vulnerabilidade, quando eu aceito a minha vulnerabilidade, e não é uma vitimização, acho que essa é uma coisa importante. Olhar para a vulnerabilidade não é se vitimizar. Porque muitas pessoas ficam se vitimizando falando de vulnerabilidade. Não, na vulnerabilidade não há vitimização, apenas reconheço, né, de que talvez eu não seja tão bom em fazer algumas coisas. Eu me conecto a essa vulnerabilidade, me conecto às minhas vergonhas, né, mas eu dou um passo além. Eu posso ir além. Eu não preciso ser perfeito em tudo, porque senão a tendência do ego, né, a cobrança do ego é que eu seja perfeito. É esse ego, é essa falta, né, de se conectar, de olhar para a nossa vulnerabilidade, que faz com que eu tenha controle. Então eu tenho que controlar tudo para quê? No fundo, é para que a minha vulnerabilidade não venha à tona. Então eu tenho que controlar o meio, eu tenho que controlar o outro, eu tenho que controlar o sistema, eu tenho que controlar as metas, eu tenho que controlar o resultado, para que as minhas vulnerabilidades não venham à tona. E isso é uma prisão, no qual eu me enfio e enfio todo mundo que está ao meu redor, porque eu não me conecto a isso, eu não olho para as minhas vulnerabilidades. Então, esse talvez seja o grande caminho assim, da espiritualidade, é eu me conectar, eu me conhecer, eu me perceber, eu entender que sim, também tem vulnerabilidades aqui, também tem dor aqui, também tem traumas aqui, também tem sombras aqui. E eu só consigo trazer luz para aquilo que está guardado aqui dentro quando eu efetivamente olho para elas. Mas quando eu olho com mais compreensão, com mais amorosidade, com mais aceitação para tudo isso, é a hora que eu vou trazer luz. Né? Eu vou tirar das sombras aquilo que está guardado, aquilo que está escondido dentro de mim. E a Brené Brown fala disso, né? De que as pessoas que vivem uma vida plena são aquelas pessoas que se conectam à sua vulnerabilidade. Namastê.